Bom dia. Bom dia. Isso. Essa é a classe de dons e serviço. Nós vamos usar como material básico Quem é Você no Corpo de Cristo, Lida Knight. É um livro de uma editora bem desconhecida. Ele está sendo impresso faz anos e aí por último uma editora mais desconhecida pegou, graças a Deus, porque é um livro muito bom e prático para o contexto brasileiro. Apesar do nome dela ser gringa, ela é uma missionária que está há muitos anos no Brasil. Então a base que nós vamos usar é esse livro. Depois, se você quiser o link para poder investir nisso, fique à vontade. Então, primeiro, meu nome é Mário, todo mundo aqui me conhece, mas só para deixar claro, nós não podemos começar a falar sobre serviço, corpo de Cristo, igreja, sem falar naquilo que nos define, naquilo que nos torna igreja. E o que nos torna igreja é o Evangelho. E aí eu queria ouvir de vocês o que é o Evangelho, o que vocês entendem que é importante, que não pode faltar numa explicação sobre o Evangelho. Vamos lá. E esclarecendo, todo mundo aqui me conhece, mas se ficar silêncio eu aponto porque eu sei o nome de todo mundo e aí você vai falar. Então, na dúvida, fale, não se constrange. O que é o Evangelho? Vamos lá. Ou pelo menos algo muito importante do Evangelho que a gente não pode esquecer. Aquilo que Deus fez por nós, continua fazendo. Então, algo que Deus fez. O que mais? Que Deus nos salvou da condenação merecida por nós. Salvou, condenação. Adotou. Hã? Por meio do Evangelho ele nos adotou. Adotou. Adota, né? Vira filho. Isso. O que mais? Das trevas para luz. O que mais? Sacrifício. Era necessário um sacrifício. O que mais? Caminho para se chegar a Cristo. Caminho para se chegar a Deus, né? É Cristo. Caminho para Deus, Cristo. O que mais? Se a gente não entender o Evangelho, a gente não vai entender nada do que é a igreja e a importância da igreja. Por isso que é sempre bom relembrar. Ainda mais porque nós somos chamados a pregar o Evangelho para outras pessoas. Então, vamos lá. O que mais? Éramos inimigos, nos tornamos filhos de Deus através da pregação do Evangelho. Então, éramos inimigos. Agora vamos analisar aqui. O Evangelho é algo que Deus fez? Sim, Ele fez e Ele aplica a vida de cada um. Então, é algo concreto, a vida e morte de Cristo. Isso daqui é resultado. Salvo da condenação é resultado. Ele nos adota como filhos como resultado. Ele nos traz das trevas para a luz como resultado. O caminho é Cristo. Isso é o Evangelho. A gente não pode desconectar nada de Jesus. Jesus é a parte central do Evangelho. Ele é a pessoa que torna o Evangelho o que é. Palavra de Deus e poder para a salvação de todo que crê. Nós éramos inimigos, nos tornamos filhos. Isso é resultado. O Evangelho não pode ser explicado e entendido a parte do sacrifício. E se Jesus morreu, ele não podemos entender sem a ressurreição. Então, do mesmo jeito que tem o sacrifício substitutivo, ressurreição.
Nós não podemos deixar de entender isso de uma maneira clara, porque você precisa saber e falar sobre isso. Então, eu gosto de explicar de muitas formas, mas uma delas é aqui. O Evangelho começa com Deus. Deus existe, isso é uma verdade absoluta. E Ele quis se revelar. Ele quis. Ele não precisava criar nada. Deus não criou nada por necessidade. Talvez você ouviu isso, né? Deus estava sozinho na eternidade passada, e aí Ele quis pessoas que o adorassem, quis pessoas que dessem culto a Ele. Esquece. Deus não estava sozinho. Ele criou os anjos, isso já impediria Ele de estar sozinho, e um elemento central para nós entendermos o Deus do cristianismo é isso daqui. Deus é trino. Ele nunca está sozinho. Se a gente esquecer aquilo ali, a gente vai crer em qualquer outro Deus, não no Deus da Bíblia. Então, Deus é pleno em si. Ele tem relacionamento aqui. E Ele decide criar por quê? Se não é por necessidade, é por quê? É por transbordamento. Você conhece pessoas que têm muito dinheiro e fazem muita filantropia? É exatamente isso. Eu não tenho necessidade de doar, se eu sou um cara muito rico. Mas eu decido doar, porque me sobra. Não que esse é o padrão bíblico de doação para os crentes. Mas é isso que nós vemos em muitas realidades. Quando sobra, você faz questão de quê? De dar para os outros. É algo natural nosso. Isso vem da onde? De Deus. Então Deus cria por transbordamento. Ele quer manifestar tudo aquilo que Ele é. Ele é tão bom que Ele quer criar relacionamentos. E para criar relacionamentos Ele tinha que criar pessoas, tinha que criar uma realidade, que é o que nós vivemos. Então Deus, Ele é a primeira realidade. Ele é a primeira pessoa. Ele é a pessoa que vem em primeiro lugar. Numa apresentação do Evangelho, a gente não pode começar com a sua e a minha necessidade, ou o seu e o meu problema. Porque o seu e o meu problema não importa sem Deus. Só importa porque há um Deus. E isso é a nossa esperança. Ele cria o homem para se relacionar. O homem foi criado como? O homem versão 1.0. Não como nós conhecemos hoje. Ele foi criado como por Deus? Do pó da terra. Ele, que possivelmente pode ser barro. Ele foi criado de um material que a gente consegue identificar. Aí todo mundo, quem limpa a casa aqui sabe, né? Aqui em Ribeirão, então, que é laranja, o pó da terra é um negócio bem marcante, né? Mexe com a gente. O pó, quando entra na nossa casa, faz uma bagunça. Deus criou a gente do pó. Por isso que nós temos uma conexão tão forte com a terra. Nós não só vivemos aqui, nós vivemos e fomos criados a partir do material daqui. O que mais? Ele foi criado do pó da terra. E aí? O que nós podemos dizer sobre o homem na criação? A imagem de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. Nós somos seres espelhantes. Nós somos seres que imitam o quê? Algum parâmetro. Por isso que você e eu estamos sempre preocupados em sermos parecidos com alguém por algum motivo. Você admira pessoas. Você foi feito para isso. Você foi feito de uma forma que você não consegue olhar para alguém e não querer admirar. Pode ser a pessoa mais ridícula do mundo, mas se para você é alguém importante, você vai admirar. E a gente tem muito youtuber para provar isso. Então nós somos seres que fomos criados espelhantes. Espelhando quem? Deus. Espelhando o próprio Criador. Só que qual é o problema? O problema é que nós abandonamos a fidelidade, a obediência e o amor a esse Deus que criou e nos deu todas as coisas, identidade, vida, compreensão da realidade, tudo. E aí, em Adão e Eva, nós pecamos. O que é o pecado? Contrário às leis de Deus.
Exatamente. É fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que Ele colocou como parâmetro, a sua lei. O que mais? O que é o pecado? Aqui eu estou falando do que é, não do que ele causa. Ele é rebeldia. Rebeldia. Uma palavra menos crente. Morte é o resultado do pecado, né? O resultado do pecado é a morte. Desobediência, gente. Simplificando, desobediência, desprezo. Pecado não é brincadeira, não é, Deus, esqueci de colocar o lixo para fora. Não, pecado é, eu decido fazer do meu jeito e o Senhor não tem nada a ver com a minha vida. A essência do pecado é isso em nós. Então o homem se volta contra Deus. E ele se volta contra Deus para si. Se não me engano, Agostinho, que foi um teólogo do século III ou IV, ele fala que o homem está encurvado sobre si. Ele se voltou para si. Aquela ideia do seu umbigo, seu centro do mundo? Então, não é nova. Lá no século III ou IV já tinha essa ideia. Então o homem, ao invés de ser um ser que está para fora, olhando para Deus, olhando para o outro, porque lembra que tinham Adão e Eva, ele se encurva para si, ele se volta para si, mas ele não encontra sentido em si. E aí o que ele faz? Uma das manifestações do pecado, idolatria. Aí ele olha para si, não encontra nada e tenta criar alguma outra coisa que não Deus, que possa dar sentido para si. Só que Deus, esse Deus do Evangelho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não abandona a criação dele, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Então Ele se propõe a resgatar esse bando de gente safada que desprezou Ele, desobediente, que somos nós os pecadores. É isso. E aí Ele propõe um plano. Esse plano começa desde Gênesis capítulo 3 e culmina em Cristo. E o final disso vai ser lá na glória futura, quando Jesus voltar e fechar a conta e dar o que cada um merece fora dele, que é punição, e para aqueles que estão nele, aquilo que eles não merecem, que é a salvação. Amém? Essa é a nossa esperança. Então, culmina em Cristo. Cristo vem da linhagem de Davi, do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para que a salvação entrasse no mundo. E aí, no Novo Testamento, nós temos a compreensão de que Jesus é o Salvador de todas as classes de pessoas, de todo tipo, de todos os lugares, ao longo de todo o tempo. E o que Ele faz? Ele se torna o nosso substituto. Nós merecemos punição, Ele é punido no nosso lugar, nós recebemos aquilo que Ele merece e não recebemos o que nós merecemos. Ele recebeu. Então aquela frase, a gente está pagando pelos nossos pecados, além de burra, ela não faz sentido para o cristão, porque nenhum de nós está pagando. E nenhum não cristão está pagando também, porque ele só vai pagar no futuro, quando ele for punido pelos seus pecados. Então é uma compreensão errada de que sofrimento é pagar pelos pecados. A gente não daria conta disso. E aí, esse é o plano da redenção. Só que como que isso se conecta a mim? Isso é uma verdade, aconteceu. Mas como isso se conecta a nós e nos dá os resultados? Nos livrar da condenação, nos tornarmos filhos, sairmos das trevas e nos tornarmos amigos e família de Deus. Como que eu me aproprio disso? Como é que eu recebo isso? Isso é uma verdade. Eu posso crer ou não. Mas como que eu pego e essa verdade se torna minha? Ela entra em mim. Como é que isso acontece? Como é que isso se processa? Como é que alguém pode ser salvo? Como é que é? Peraí. Pela fé. É necessário fé. Pela graça mediante. A graça é aquilo que Deus mandou, Deus Trino. Não é só Jesus, não. É o Deus Trino. É aquilo que Ele dispensa a nós, que Ele entrega para nós, culminando em Jesus. Mas a fé é aquilo que Deus me dá para acessar essa graça, esses benefícios.
Que mais? Qualquer tipo de fé salva? Qual é a fé que salva? A fé certa. Colocando em termos práticos e bem contraculturais. Porque todo mundo fala que tem fé. Mas a pergunta é, você tem a fé certa? Ou a fé na pessoa certa? No Deus certo? Essa é uma boa pergunta para nós fazermos hoje em dia. É uma fé em Cristo, que é o nosso substituto. Mas que mais que eu preciso? Que experiência eu tenho que ter? É só falar assim, eu creio, eu tenho fé? O que a Bíblia diz? Tem uma palavra que a gente precisa sempre trazer para o nosso vocabulário, para a nossa vida cristã. Não, essa também, mas é uma outra. É a primeira coisa que você faz quando Deus te mostra os seus pecados. A gente precisa se arrepender. Não é assim, Deus, deu errado, né? Mas tá tudo certo, segue o jogo. Não, a gente precisa se arrepender. Arrepender é sentir nojo de si mesmo e dos seus pecados. É falar assim, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e faria diferente. E se hoje eu puder, eu vou fazer algum tipo de reparação. Logo, isso muda a minha vida para frente. Eu entendi que eu tenho que parar de agredir pessoas, caso eu não tenha sido preso ainda e tal, enfim. E aí eu paro de agredir pessoas. Isso demonstra que há uma mudança de atitude. Para o cristão, como é que isso se processa? Eu estava encurvado em mim, Deus me dá uma fé, eu olho para Cristo, Ele me capacita a crer em Cristo, e eu me arrependo de tudo aquilo que eu sou, que eu fazia, cria, sentia, que é pecaminoso, e Ele me dá uma nova vida. Isso é o Evangelho. Dito de uma forma diferente, talvez, né? Uma forma que você nunca ouviu. Mas aí, isso nos manda para cá. Então, isso é a obra de salvação. Isso daqui é a obra de salvação. O que acontece quando a gente é salvo? O Espírito Santo passa a morar em nós. Uma das pessoas da Trindade, de uma forma espiritual, passa a morar em nós. Passa a habitar em nós. Nos moldando, nos transformando, fazendo a gente abandonar o pecado. E essa presença é constante se você é cristão. Não é assim, liga e desliga. Agora Deus está agindo, agora não. Tá. Tem alguns termos antigos que as pessoas falaram. Não, fulano está na presença de Deus. Significa o quê? Está indo à igreja. Não tem como você fugir da presença de Deus. Ninguém liga e desliga. E se você é cristão, mais ainda, porque você não consegue fugir de si. E Ele está dentro de você. E isso que é uma grande loucura. Que às vezes a gente quer fugir de nós mesmos. E não dá. Só tem você. E não dá para fugir de si. O que é o benefício que a habitação do Espírito Santo nos dá? Dons. Que é aquilo que a gente vai entender melhor ao longo dessa classe. Que são capacitações sobrenaturais para servir Ele e o seu povo. É isso. Dom é Deus agindo em nós para que a gente o sirva. A gente não consegue fazer sozinho. Aí Deus vem e faz o quê? Nos dá a capacidade de fazer com a ajuda dele. Nós precisamos exercitar esses dons que nós recebemos. É algo que demanda exercício, não é algo cognitivo, que a gente simplesmente fala, ok, entendi. Não, entender não serve. Assim como quando você está com fome, olhar um cardápio delicioso, extremamente descritivo e com fotos, não mata a sua fome. Você precisa comer. E aí é o exercício dos dons que torna a vontade de Deus real, aplicada na nossa realidade. E esse processo de santificação que o Espírito Santo conquistou para nós, ele acontece através de inúmeras formas, mas inclusive de quando pessoas me servem com seus dons. Porque nenhum de nós tem todos os dons. Nenhum de nós tem todos os recursos dentro de si. Nenhum de nós se basta. Então, se você está nessa igreja, você precisa saber, você não está aqui porque você só tem coisa a oferecer. Você está aqui porque você precisa. E eu e todo mundo aqui está aqui porque precisa. A necessidade é a nossa realidade.
até uma musiquinha antiga, né? Tinha coreografia, detesto coreografia em música. Quem cresceu na igreja gosta mais. Eu não entendo, eu sempre me perco, enfim. Passa uma vergonha, né? Fala, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de quem? De Cristo. Até quando? Até o fim e até a morte, mas fim é mais bonito poeticamente, né? Até a morte, até o último minuto nessa terra, seja numa cama, seja em qualquer lugar, nós precisamos do corpo de Cristo. Então o exercício dos dons é um dos presentes, um dos privilégios que Deus nos deu para que a gente permaneça firme até o final. Por isso que é impossível um cristão que é cristão desse jeito aqui, não simplesmente alguém que fala, sou cristão, creio do jeito que eu quiser, vivo do jeito que eu quiser, um cristão de verdade, não exercitar seus dons. É impossível. Você pode não saber, mas exercitar é algo que faz parte da sua natureza, da sua nova natureza. Agora a gente está aqui para descobrir, né? Para dar uma melhorada. Se você descobrir e treinar ele, vai ficar melhor. Então, esse é o nosso objetivo. Beleza? Tá claro até aqui? Espero que todos sejamos cristãos, que a gente ajude um ao outro a caminhar na fé, porque senão todo o resto não importa. Esse livro, ele tem algumas separações interessantes, e são capítulos meio curtos, e aí eu dei os títulos dos capítulos, porque eu achei muito bom o jeito que ela colocou. E diz assim, né? Esse capítulo, a vontade de Deus para cada um. Para cada um significa exatamente para você, para mim e para todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, olhando para nós. Nós somos direcionados e equipados para realizar os planos de Deus. Não está escrito sonhos aqui, está escrito planos. Então a musiquinha evangélica que é bonita e fofinha, que fala dos sonhos de Deus, está errado. Abandone. Deus não sonha. Quem tem poder de fazer tudo o que quer não sonha. Ele faz. Então ele tem planos. Se você for mais estrito, decretos, porque não pode mudar. Equipados para realizar os planos de Deus para todos e para cada um individualmente. Então dons está ligado a todos nós e está ligado a cada um de nós. Isso pode ser esclarecido quando nós às vezes perguntamos, e tem alguns mais jovens aqui, alguns mais velhos, e eu e o Everton estamos no meio do caminho aí mais ou menos. A gente cresce ouvindo, você tem que descobrir a vontade de Deus para sua vida. E isso é místico, né? Porque, e como que eu faço isso? Não, você tem que descobrir a vontade de Deus para sua vida. Aí você chega lá nos 16, começa aquela ansiedade. Aí 17, aí você quase morre, né? Desenvolve todo tipo de doença de estômago, de cabeça e tal. Porque alguém disse, esse é o ano mais importante da sua vida, a profissão que você escolher vai determinar seu futuro, se você vai passar fome ou vai morar na casa própria com piscina. Bum! Aí joga na cabeça dos jovens e fala, meu Deus! E aí a gente compra isso. E a gente fala, nossa, é assim mesmo, porque eu cresci crendo na igreja que eu preciso descobrir a vontade de Deus para minha vida. É tipo aqueles cubos que tem várias cores, que você tem que ficar rodando e a maior parte de nós não consegue fazer, né? E aí você vai, mas será que a vontade de Deus é essa, aquela? Isso é muito místico. Não é assim que Deus se revela via de regra. No Antigo Testamento tinha umas coisas bem que a gente olha e fala, nossa, que legal, né? O cara tinha um sonho, ouvia a voz de Deus e tal, né? Era legal, eu queria ouvir a voz de Deus, né? Engraçado, todo mundo que ouvia a voz de Deus, ouvia alguma coisa dessa, achava que ia morrer, caía no chão, começava a tremer, desmaiava, mas a gente quer isso. E nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aponta para nós que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que diz para nós o jeito que a gente tem que viver. E se a gente não confiar na Bíblia, lascou. Então, nós temos escrito em várias cores, formatos, cheiros, modelos. A vontade de Deus está expressa aqui. A vontade de Deus se manifesta através de um relacionamento com Ele em oração. A vontade de Deus se manifesta através de bons conselhos de cristãos também.
de pessoas que são usadas por Deus, e às vezes até numa bem menor escala, até não cristãos podem ser usados por Deus. Até um livro velho, mofado, que tem uma página que presta, se Deus quiser usar, Ele usa. Mas via de regra, Bíblia, oração, uma comunidade, pessoas que nos aconselhem e pensar, gente. Deus nos deu cérebro, isso é uma maravilha. A gente pode pensar e decidir as coisas, avaliar, sem depender dos outros, sem depender de uma experiência mística, de uma experiência que a gente depende de um pastor, de um padre, de um profeta. Então a vontade de Deus para nós em relação à vida da igreja, em grande parte passa pelos nossos dons, pelos presentes que Ele nos deu para que a gente viva nesse negócio doido que é a vida de igreja, que tem um monte de gente diferente, com rotinas, com trabalhos diferentes, com formatos, pesos, cores. Os dons nos ajudam a ajudarmos uns aos outros. Por isso que Deus colocou isso no corpo. Alguém lê, por favor? Nós fomos projetados para obedecer a Deus, não apenas em tudo, genericamente, mas também através de nossa vida individual e específica. Não somos produzidos em série, somos como artesanato. Olha que legal. É muito legal, né? A gente vai convivendo, vai envelhecendo na igreja e aí tem as perguntas genéricas, né? Odeio perguntas genéricas e respostas genéricas porque não comunica nada, né? É uma grande perda de tempo. Ah, você precisa fazer o quê? Obedecer a Deus. Em quê? Em tudo. Comunicou o quê? Nada. Tudo, nada, todo mundo. Não é claro. A gente precisa entender que nós somos projetados de uma maneira específica. Nós somos como artesanato. Não há duas peças iguais. Não é produção em série. Nós não somos máquinas. Deus está fazendo cada um de nós com uma história, com uma característica, para servir a Ele de uma maneira específica. Isso não quer dizer que nós somos as estrelinhas de toda a loja de artesanato. Quer dizer que nós somos especiais e únicos dentro da nossa própria história. Só existe um você. E esse você que está aqui hoje, que é único, vai cumprir a vontade de Deus de uma maneira específica. E pronto. É isso. Para nossa alegria. Ô Mário, e para não cair naquela preocupação que muitas pessoas têm de qual é a vontade de Deus para mim agora? E aí a pessoa quer descobrir o decreto de Deus. Sim. A pessoa quer descobrir, então, qual a vontade de Deus para fazer um curso universitário? Aí a pessoa fica, meu Deus do céu, preciso saber qual que é a vontade decretiva de Deus, e ela fica desse jeito, fica preocupada e simplesmente não escolhe. Sim. Esse é um dos grandes erros, né? Só vou agir quando eu descobrir a vontade de Deus. Mas você só vai descobrir a vontade de Deus quando a vontade dele se manifestar na sua vida. Você tem que tomar uma decisão. Mas isso não é só para curso. Aí você faz a faculdade, né? Aí de repente existe a possibilidade de você trocar de área. Essa é a crise de quem está lá para os 30, um pouco mais para frente, né? Qual área que eu vou? Eu vou empreender ou ser empregado? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Ou um carro? Ou uma moto? A gente vive o tempo todo nisso. Se a gente entrar nessa vibe louca de eu só vou agir quando eu descobrir claramente, você não vai viver. Porque a vontade de Deus, decretiva, ela tá lá. Tá lá. Essa é a vontade dele. Como é que a gente conhece ela? Quando através de todos os recursos que ele nos deu, a gente vive ela. A gente toma decisões, a gente avalia, e aí a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. E a gente lida com as consequências. Não existe vida sem consequência. A gente tem que fazer assim como Deus falou com Moisés. Põe o pé na água. Anda. Já mandei andar. Não vou fazer acontecer antes.
Eu vou fazer acontecer enquanto você vai agindo. E via de regra a nossa vida é assim. Isso não vale nos casos de namoro e de relacionamento. Vai agindo, vai experimentando e depois eu digo. Não. Nesse caso não. Mas a decisão começa no seu coração. Eu quero. Isso é um ponto. A Bíblia impede? Sim, acabou a conversa. Pronto, acabou. Não impede? É outro ponto. Pessoas sábias que amam a Deus são contra? Vou procurar conselhos. Me dizem, eu aprendo. É outro ponto. No final, o que determina? Eu tenho vontade de fazer aquilo, se eu posso? Tenho. Então faz em paz e lide com as consequências. É simples. A gente vive a vontade de Deus. A gente não fica tentando descobrir como se fosse algo misterioso, né? Como se Deus fosse alguém que está pregando peça, está zoando com a nossa cara. Tenta descobrir aí, hahaha. E ele sabe que a gente não consegue. Não existe isso. Talvez você teve um pai assim, né? Que ficava te zoando e dificultando sua vida. Deus não é desse tipo. Ele coloca a palavra dele clara. E ele deixa claro, você tem responsabilidades, inclusive com os seus dons. Eu tenho uma vontade específica. Logo, viva! E aí você vai descobrir tudo aquilo que eu quero fazer. Com você e através de você. Mais duas pessoas aí para ler cada uma das frases. Cada parte é única, individual e necessária para a saúde do corpo. Ou seja, cada indivíduo é necessário. Você é necessário para o bem dessa igreja. Não sei se alguém já tinha dito isso para você. Se já disse, você não prestou atenção, vou falar de novo. Você é necessário para o bem, para a saúde dessa igreja. Agora tem que trabalhar. Não adianta ser necessário só na nossa cabeça. Próximo. Cristão privilegiado que recebeu um dom ou mais é apenas um canal que conecta a fonte do Espírito Santo ao mundo. Então vamos lá. Alguém abre Efésios 2:10. E alguém abre em 1 Coríntios 12:12. Quem abriu aí pode ler em alto e bom som. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó que legal. Deus preparou de antemão. Eu não sei quais são, mas eu preciso fazer o quê? Andar nelas. Eu preciso metabolizar o negócio. Eu preciso fazer acontecer. Deus tem uma vontade. Eu entendo essa vontade e eu vivo essa vontade. Precisa entrar na realidade. Não é só um conceito. Precisa acontecer. E o que é isso? Boas obras. A gente não está falando de dar só comida aos pobres, aos miseráveis. A gente está falando de toda obra que é boa no sentido bíblico. Tudo aquilo que é uma boa obra. Jesus fez inúmeras boas obras. Inclusive, às vezes, confrontar pecados. Outras vezes, ensinar a verdade de Deus. Alimentar pessoas. Curar pessoas. Eu gostaria de ser usado para curar alguém. Mas se eu não posso curar alguém, eu pelo menos vou ajudar colocando em contato com bons médicos e remédio, né? E vou orar. Mas vai que Deus quer curar através de mim. Então vamos crer e pedir a Deus. Ele ainda faz essas coisas. Próximo. Romanos 12:12. Isso. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Isso. 1 Coríntios, né? 12:12. Romanos. Posso ler? Pode ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, o corpo é o quê? É um aglomerado de células? Não, ninguém olha e fala, e aí aglomerado de células? E aí tecido epitelial, como está você?
Como é que estão os seus neurônios? A gente pergunta, como é que você está? Tá tudo bem com você? Você é uma unidade. A gente não encara o outro como um amontoado de células. Logo, o corpo de Cristo é essa mistura de pessoas e de indivíduos que foram salvos, que nasceram de novo e que receberam capacitação da parte de Deus. Só que perceba que não é para todo mundo ficar parado esperando a coisa acontecer. É para a gente viver aquilo que Deus manda. Enquanto a gente vive o que Deus manda, Ele vai começar a colocar as necessidades. Seja confrontar um pecado, ajudar alguém que precisa, exercer paciência com o outro, ou fazer alguma coisa, tipo colocar água lá pra gente ter água. Quem quiser tomar água pode tomar. Já deve estar geladinha agora. Os dons são capacidades dadas por Deus, capacidades, no mínimo uma capacidade para cada indivíduo. Então pode ser que você tenha um dom, pode ser que você tenha 4. Aí as pessoas falam, eu quero ter 4, né? Você quer trabalhar? Então pense bem. Querer não é poder, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter bom senso. Você precisa trabalhar de acordo com aquilo que Deus te dá. Eu quero ter mais, né? Como se fossem títulos acadêmicos que vão conseguir mais oportunidades profissionais para mim. Não é isso. Carisma, né? A palavra grega que dá origem a dom, né? Significa basicamente algo gratuito na Bíblia, né? Algo gratuito e imerecido. Ou seja, você não merece o dom que você tem, ou os dons que você tem. É alguma coisa dada ao homem sem trabalho nem merecimento. É algo que vem da graça de Deus e que nunca poderia ter sido realizado, galgado ou possuído pelo próprio esforço do homem. Ou seja, você recebeu. Ponto e acabou. Você recebeu de Deus. Simples. E quem recebe isso é um privilegiado. Você recebeu um privilégio. Você recebeu um presente de Deus para trabalhar para Ele. E perceba, se Deus te deu um dom, é para você trabalhar. Mas ao mesmo tempo, se Deus te deu, já é algo para você ser grato, porque Deus te deu alguma coisa. Agora, como que eu consigo entender? Será que Deus me deu o dom certo? Será que, né, aquela luta, né? Eu não queria fazer isso, mas eu aprendi em algum momento da história que meu dom é esse, eu tenho que fazer assim. A gente vai entender e esclarecer muitas coisas ao longo dessa classe. Mas eu quero que a gente abra Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Pode ler. Quem abriu pode ler. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? É um padrão. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Inclusive em dar o dom que Ele te deu. Ponto. É bom, é perfeito e é agradável. Não é para gerar um monte de debate nosso. E o que são dons? Alguém aí que não leu, leia. A ideia é todo mundo ler, gente. Eu quero fazer todo mundo ler. Então você está aqui, você vai ler. Então quanto mais cedo você lê, melhor. Dons são chamados ao trabalho, não ao engrandecimento pessoal ou ao orgulho. Existem para unir o corpo e para torná-lo eficiente em seu desempenho. Exatamente. Dom é um chamado ao trabalho. Vamos lá? Dom é um chamado ao trabalho. Você está trabalhando? Não é a palavra do Senhor aqui não. É trabalho mesmo, é fazer a coisa acontecer. Alguns, como eu aqui agora, estão trabalhando a palavra, mas montando câmera, arrumando PowerPoint, escrevendo na lousa. É trabalho aqui. É manifestação física.
Você recebe a palavra e põe isso através de você. Esse é o ponto. Deus não quer trabalhar de uma maneira impessoal. Não tem isso na Bíblia. Você percebe que ele trabalha através de alguém. Você é um instrumento. Não é como se fosse assim, eu sou o conceito que Deus usa. Deus nos dá o dom, a habilidade nós adquirimos. Não. Mais ou menos isso. Ele nos dá o dom que é a habilidade. A gente desenvolve ela. Desenvolve aquela habilidade. Isso. E aí, nós fazemos o que com isso? Nós trabalhamos. É trabalho. Deus nos deu trabalho. Essa ideia de que no céu vai ficar todo mundo deitado em rede, fazendo nada, voando igual fantasminha e tocando harpa, abandone. Não é a ideia bíblica. A ideia bíblica são novos céus e nova terra. Vai ter atividade. Sabe a parte da nova terra? Terra é terra, gente. A gente pisa. A gente precisa de pé. A gente precisa de corpo. A gente vai comer. Amém? A gente vai comer no céu, gente. Comer é uma coisa boa, vai durar para sempre. A gente vai comer com Jesus. E não vai ter dor de barriga, não vai ter glicose desregulada, nem colesterol e nem pressão alta. Amém? Essa é a nossa esperança. Mas a gente vai ter um corpo, é vida, é real. É chamado ao trabalho. Deus nos criou desde antes da queda para trabalhar. E os dons são esses presentes para trabalhar na obra dele. Na grande empresa dele. É um termo feio, mas serve. Então Deus nos deu capacidades para isso. Agora é importante que a gente esclareça dom e talento. Isso daí é algo que gera muita confusão. É bem até chato até, porque se você aprender errado, ou se você não aprendeu, mas está apenas seguindo as coisas da sua cabeça, você vai fazer uma confusão e depois vai cobrar os outros errado, e aí você vai começar a julgar os outros e você vai estar errado, porque você vai achar que está certo e não está. Então a gente vai esclarecer para que isso não aconteça. Olha que legal, você se livre desse pecado e dessa tolice. Então vamos lá, talento. Dom. Tem um terceiro aqui que é surpresa. Então, talento. Talentos são habilidades naturais. Tem gente que tem talento para enganar e para mentir. De verdade. Tem gente que consegue mentir de um jeito que parece que até a pessoa acredita que é verdade. Tem gente que tem habilidade para vender, é natural. Habilidades manuais. A pessoa com 3 anos começa a tocar piano e gosta de piano, ou violino, ou pintar quadros, ou sei lá, escrever poemas. São habilidades naturais, é talento. Só que existe o talento natural e existe o talento adquirido. A pessoa foi treinando e se tornou talentosa. Isso não tem nada a ver com Deus. Até que a pessoa se converta e esses talentos sejam tratados, filtrados e redimidos. Mas qualquer um tem talento. Não precisa ter nada a ver com Deus. O que é o dom? O dom tem tudo a ver com Deus. Dom é para quem tem o Espírito Santo. É habilidade sobrenatural. Não cristão tem dom? Não cristão tem dom? Não. Se depende do Espírito Santo. Não cristão não tem o Espírito Santo. Não cristão não tem dom. Ele pode ter talentos incríveis. Não é dom. A gente costuma falar, não, fulano tem um dom para música, né? Tem um dom para dirigir, ou para trabalhar com criança, olha a paciência. Ou para dar, sei lá, um nó cirúrgico. Ou para amarrar o tênis, né? Fulano tem dom para amarrar o tênis. É um dom meio inútil, né? Que a gente costuma falar, mas alguma hora vai prestar. Isso não tem nada a ver, é uma maneira errada de falar. Dom é aquilo que é dado por Deus. E a gente tem inúmeros dons na Bíblia. Diz aí algum dom. Profecia. Dom de profecia, está na Bíblia. Qual? Outro? Dom de ensino. Dom de ensino, está na Bíblia. O que mais? Misericórdia. Eita, misericórdia. Eles falaram de um dom de misericórdia ou de socorro, que é uma das traduções. Variedade de línguas. Dom de línguas. O que isso significa? A gente vai aprender no futuro.
Mas fique aí, a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente vai tratar as coisas, vai falar sobre elas como a Bíblia diz e como a gente entende que é a maneira mais coerente. Não tem essa de fugir das coisas, não. A gente vai estudar e tratar. O que mais? Que dom que tem na Bíblia aí mais? Chamado pastoral, a gente crê que é um dom. É um dom dado por Deus. Não é um cargo. Tem o cargo, tira o cargo. Liga e desliga o pastor. Não, é um dom. Agora existe também dom de discernimento. Ou conhecimento, ou sabedoria, depende da sua tradução, né? Aí as traduções deitam e rolam. Aí cada um confunde por causa da palavra que foi traduzida. Mas inclusive existe dom da contribuição, dom do serviço. Existe dom de música na Bíblia? Você já leu dom de música? Não existe. Pois é. Então, outro esclarecimento para você. Dom, capacidade dada por Deus para servi-lo. Como a gente serve Deus? Servindo quem? Pessoas. Que pessoas? A gente precisa estabelecer o ambiente para o exercício dos dons prioritário. Deus te salvou, te deu um dom para você servir quem? Que pessoas? A igreja dele. Vamos falar sem medo. Deus nos deu dons para servir quem? A igreja. Que igreja? A igreja que você está. É aqui. Esse é o chão da igreja, desse andar. Tá aqui, ó, gente, para você servir. E tem um monte de gente lá que agora está ensaiando e se preparando para fazer o quê? Servir. Que está se preparando para o ministério infantil para servir. Então, o seu compromisso não é abstrato. Seu compromisso tem rosto. Só olhar, olha aí, ó, um para o outro. Ó. Vocês têm rostos. E eu tenho rosto também. A gente se olha na face, não é à toa. Porque a gente reconhece o outro. 5 minutos? Não, isso é... Ah, tá. Posso falar? É da glória dele. Você tem 5 minutos, meu Deus! Não, posso falar que então quem dirige a música durante o culto é alguém que tem um talento para música, mas o dom dela de serviço? Esse é o jeito mais adequado. Só que a gente não gosta de falar assim, então fala que tem dom para música mesmo e que a gente tem preguiça de falar o certo, a gente fala errado. Mas é um talento ou um dom. Às vezes a pessoa é uma multi-instrumentista. E ela vem ensaiando desde sempre, ela tem um talento. Às vezes a pessoa é um Zé Mané como eu. Se pegar um instrumento, vai fazer tudo errado, não importa quanto tente. E não tem nem vontade de tentar, já é outro indício, né? Eu quero que os outros façam, e façam bem feito. E eu admiro quando fazem bem feito. Eu sei ouvir, não sei fazer, né? E sei apontar se está errado também. Não sei o nome da nota, não sei falar, está errado. E isso mostra que eu não tenho. Só que existe casos que para servir a igreja, Deus pega tipo um Zé Mané igual eu, de habilidade nenhuma para tocar, e quando o cara é convertido, por uma necessidade, ele faz o quê? Capacita essa pessoa, e essa pessoa aprende a tocar, e ele serve a igreja. Aí foi um dom que Deus deu para ele servir a igreja. Não é dom de tocar, mas é uma capacidade sobrenatural para isso. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Se Deus coloca pessoas em comunidades pequenas, isso brilha mais, né? Ele capacita, bem pequenas. Ele capacita as pessoas às vezes com inúmeras coisas, para quê? Para suprir inúmeras necessidades. Então essa é uma das verdades bonitas, né? Deus não abandona a igreja no nosso teto de limites. Ele vai dar os recursos às igrejas, né? Mário, uma pergunta. Pode fazer. Talvez não polêmica, né? Mas os dons, né? Eles são escritos de forma exaustiva na Bíblia, ou tem eventualmente dons que talvez não são citados? Isso é uma posição teológica interessante. Não existe na Bíblia... Só para dar um exemplo, né? Porque às vezes, talvez que eu já ouvi uma pessoa falar, não, eu tenho o dom de ministrar louvor, né? Porque não é só cantar, mas porque a pessoa consegue, né, fazer mais. A adoração, assim, a igreja, de uma forma isso. diferente. A pessoa crê que aquilo é um dom sobrenatural dado por Deus. Por exemplo, Olha, isso é uma boa pergunta.
Porque a Bíblia não diz que todos os dons estão na Bíblia. E se a Bíblia não diz, a gente não crê. Se a Bíblia diz, a gente crê. Se ela não diz, a gente não fecha. A gente não fica inferindo nossa opinião. A Bíblia não diz que todos os dons estão aqui. Mas a Bíblia coloca muitos dons. A proposta da Bíblia não é ser exaustiva, colocando cada dom. Nenhum texto diz isso. Vou falar todos os dons para que vocês possam fazer um checklist e não ter erro. Não é isso. Paulo nunca falou isso, nenhum outro dos apóstolos falaram isso. É possível que Deus dê novas capacitações sobrenaturais ao longo da igreja? É. Ele não diz que não vai fazer, ele não diz que vai fazer. Mas é possível? É. Agora, dom de falar na hora da música, não existe algo claro. Aí a gente vai entrar, é dom do quê? De ensino? A pessoa através da música ensina? A pessoa através da música exerce misericórdia? A pessoa ora? Tem alguns lugares que fala dom da fé. O que isso significa? Que uns têm fé mais que os outros? Deus deu mais fé para uns. Você e eu, pobres coitados que não têm o dom da fé, corre atrás. Não é isso que significa. A gente vai mastigar melhor os textos bíblicos. Porque a gente está falando muito, mas é tudo introdutório. É sem os textos bíblicos. Então vamos lá. Se talento, qualquer um pode nascer com ou desenvolver. Não tem necessariamente nada a ver com Deus. Dom tem tudo a ver com Deus e cargo na igreja. É importante que a gente consiga separar. Vamos dar um exemplo. Eu posso ter o dom de ensino. E eu posso não ser professor. Entendeu o que é cargo? Cargo é a estrutura que a igreja se organiza. Eu posso ensinar no grupo pequeno, eu posso ter um grupo de discipulado, eu posso ensinar consistentemente num ministério de homens, de mulheres, e eu posso não ser o professor. Via de regra, muitos serão professores? A gente espera que sim, mas não está diretamente ligado. Eu posso ter o dom de pastoreio e não ser um pastor reconhecido denominacionalmente? Posso, e a gente espera que isso aconteça. Mulheres podem ter o dom de ensino? Podem, e a gente espera que elas exerçam. Mulheres podem ter o dom de... esse é legal. Mulheres podem ter o dom de pastoreio? Vamos lá, quem que acha? Eu acho que sim. Quem acha que mulheres podem ter o dom de pastoreio, levanta a mão. Tá, quem acha que não? O que é o dom? É uma capacidade dada por Deus. Para quê? Para servi-lo. O que é o pastoreio? Cuidar de pessoas. Através da palavra, através da oração. Cuidar. Nós temos experiências de mulheres que fazem isso? Sim. Eu conheço mulheres que fazem isso. Essas mulheres, biblicamente, têm autoridade para o cargo de pastor? Não. É aí onde entra o ponto. O cargo, que é uma estrutura, que está na Bíblia, alguns cargos, não está diretamente ligado com o dom que a pessoa tem. E não quer dizer que porque ela não tem o cargo, o dom dela sumiu, abstraiu, desapareceu. Entendeu? Então a gente tem que entender talento, dom e o cargo, ou a maneira que o dom se manifesta. Existem pessoas com habilidades específicas que Deus usa no corpo. E não é igual em toda igreja, porque a gente está acostumado com igrejas que são muito parecidas, né? Igreja Batista, ministério tal, papapá, tem que ter tudo igual. Quem disse? Não existe isso na Bíblia. A igreja se junta para fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer. E às vezes o seu dom se manifesta de uma forma e o outro de outra. E ok, porque é Deus cuidando de um povo específico. Lembra do artesanato? Então existem mulheres que eu conheço que pastoreiam inúmeras outras mulheres com a palavra. Não é brincadeira, não é tomar chá e café e ir no shopping.
É pastoreio, sério, com Bíblia, coração, com estudo, com reflexão. Só que ela não tem o cargo de pastora. A Bíblia não reconhece pastora. Só que ela cuida de outras pessoas. Assim como tem homens, assim como tem jovens, assim como tem adolescentes. Então o dom é a capacidade dada por Deus para servi-lo. O cargo é a maneira que a gente se organiza para servi-lo. E o próximo slide vai falar sobre o dom e o fruto. Dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. A gente vai mostrar qual é o ponto que eles têm de correlatos e o que eles têm de diferentes. Então, não está tão bom, mas se vocês se esforçarem um pouco, dá para ver. Isso que eu tirei 3 fotos e nenhuma prestou. Dons espirituais definem aquilo que o crente faz. Fazer. Ação. Deus fornece os dons espirituais e requer que sejam exercidos. Ele quer trabalhar através de nós. Então, dons, serviço, trabalho, suar a camisa, queimar os neurônios, ir até pessoas, colocar a mão no bolso, mexer com a agenda, sabe? É aquilo que entra na realidade. Não existe o dom do vou orar por você só. Existe a oração e a maneira que eu vou me esforçar para de alguma forma contribuir com aquilo. Seja movendo outras pessoas para fazer o que eu não posso, seja indo até essas pessoas. Então não é abstrato. Isso sempre vai se manifestar de alguma maneira prática. Fruto do Espírito. Leia aí, Everton. O fruto do Espírito ajuda a definir aquilo que o crente é, caráter. Pode ler o resto. Né? Pelo Espírito Santo, Deus produz o fruto do Espírito e requer que este amadureça com a cooperação do crente. Ele quer trabalhar em nós, renovando-nos e moldando-nos à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Então vamos lá. A gente tem o dom, a gente tem o fruto. O que os dois têm em comum? A lei da fonte, né? Então, só que o fruto, ele não acontece no vácuo. Existe um processo de santificação. O dom e o fruto têm um foco no outro, não em mim. Esse é um dos pontos que a gente precisa perceber. Uma árvore que produz fruto, que cai no chão e apodrece, ela está concluindo o propósito da sua existência? Não. Ela não está alimentando. O fruto foi dado para alimentar. Então o fruto do Espírito não é algo para você. Eu quero te libertar aqui desse conceito errado que a gente vai assimilando. Eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Deus produz domínio próprio, mas para eu me alimentar. A árvore não come o próprio fruto. Quem come é outro. Então você precisa de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, para que outra pessoa se alimente disso em você. Outra pessoa vai se alimentar do seu domínio próprio e vai ser edificado. Outra pessoa vai se alimentar da sua alegria e vai ser motivada a amar a Deus e ser alegre. E aí como que eu me alimento? Eu preciso estar conectado com outras pessoas. Eu me alimento através daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E isso fortalece a minha fé. Isso é o que você é. É o que Deus está fazendo em você e de você. E eu como corpo estou convivendo com você e eu admiro a Deus pelo que Ele está fazendo em você. E aí eu sou alimentado por Deus. Vocês já tinham ouvido isso? Já tinham recebido esse tipo de explicação? Quando eu recebi foi libertador, foi incrível. Por isso que eu faço questão de reensinar sempre. Eu achava que o fruto era mais algo pra você, assim, tipo, domínio próprio é algo. Eu não sei, eu penso mais em. A gente é sempre ensinado de uma maneira que aparece isso. Só que você exerce o domínio próprio para si como? Não pecando. Esse é o ponto. Não. Você só pode exercer domínio próprio se alguém exigir de você domínio próprio. Esse é o ponto. Como é que você exerce o amor? É amar a si mesmo? Que é um dos frutos do Espírito? Não. Você já ama a si mesmo demais e eu também. Esse é o nosso problema.
Agora, como é que eu me fortaleço na fé? Quando eu estou junto de um monte de pessoas que Deus está fazendo o fruto do Espírito cada vez mais abundante. E vocês já perceberam que quando a gente convive com gente crente, que ama a Deus e que leva a sério, a gente, por convivência, a gente quer amar mais a Deus e levar a Deus mais a sério? Por isso que uma experiência básica de todo jovem, adolescente, ou se você mais velho já teve, retiro ou acampamento. Retiro para os mais crentes, acampamento para os mais da zoeira e mais jovens. Você passa 2, 3 dias orando, lendo a Bíblia, convivendo com gente crente. Você pode ser um tranqueira, fazer um monte de besteira lá, é uma coisa sua. Mas via de regra, aquele ambiente de dedicação, de oração, de reflexão, de descanso, geralmente é num lugar que a natureza é mais legal, você desacelera. Parece que você se abriu para Deus de forma diferente. Porque você está vivendo comunhão, você está se alimentando do fruto de outros e você está produzindo fruto. Então você encontra seu propósito em receber aquilo que Deus faz no outro e ao mesmo tempo dar aquilo que Deus faz através de você pelos seus dons, fruto e dom. O foco do fruto é o outro e o foco do dom também. Não é para você. Não é assim, Deus deu um presente só para você. Você é o dono da bola e você só brinca sozinho. Não. É para multiplicar. Deus é expansivo. Eita. Então vamos lá. Os dons podem ser trocados? Essa é uma boa coisa para pensar. Alguém lê esse texto, por favor. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, Deus colocou os dons como o quê? Como ele? Quis. A gente tem medo às vezes de falar, Deus quis, é assim e tal. Porque não sei, vai que eu te ofendo com a verdade, né, e tal. Não, ele fez porque quis. E é assim. E é porque e pronto. Simples. Deus te deu os dons que ele quis. O foco é ele, não é você ficar feliz. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é que a gente não entende muito bem que quem dá o presente encontra alegria em dar. E quem recebe encontra alegria em receber. Só. Se eu te dou o presente, eu já encontrei a minha alegria em te dar o presente. Tem gente que quer dar o presente, quer controlar o presente. Mas que hora que você vai usar? Não, usa agora. Usa naquele dia lá do seu aniversário. Coisa mais irritante do mundo. Deu, é meu, acabou, faço o que eu quiser com ele. Eu guardo, eu troco. Você já encontra a sua alegria no dar, não precisa controlar o outro, né? Aí uma dica para as mulheres, né, quando casarem e tal, quando tiverem filhos. Deu, acabou. Encontre a sua alegria no dar. E para os homens, né, deem. E não esqueçam também quando elas usarem isso, né? Que aí é feio também, pode dar B.O. Então, o que é esse dar? É encontrar a sua alegria em uma coisa que Deus te chamou para fazer. No caso, quem dar? Em dar. E no outro, receber. E o que a gente responde quando a gente ganha alguma coisa? Por que a gente responde não precisava? É claro que não precisava, não estou pagando dívida, estou te dando um presente. Mas por que a gente fala, não precisava? Precisava porque não é você que determina, sou eu que determino ao querer dar. E Deus deu porque Ele quis. E você recebe. E fica feliz. E tudo certo, segue o jogo. Sua vida vai ser mais fácil assim? Não, porque é um chamado ao trabalho, não é um chamado à diversão. Agora, ao longo da maturidade, Deus nos diverte com os dons que Ele nos dá. Ele nos alegra, Ele nos faz sentir felizes. Porque isso é parte de quem nós somos, da nossa nova natureza, da nossa nova vida. E a gente fica grato porque Deus é sábio. Deus é sábio? Se você crê que Deus é sábio, Ele não fica errando e testando e consertando. Então, quando você descobrir seu dom, você vai perceber o quê? Que foi a melhor coisa que Deus poderia te dar. E que vai te custar desenvolver. É isso. Agora, todo mundo, 1 Coríntios 12, 31. Vocês acham que a gente não lida com os textos difíceis, né? A gente lida assim. 1 Coríntios 12, 31.
Vou pedir para alguém ler em alto e bom som. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eita, mas se o dom não é para mim, como é que a Bíblia fala para eu procurar com zelo? Aí a gente tem que estudar um pouco do grego. E o grego, ele nos ajuda a entender por que as coisas foram traduzidas do jeito que foram traduzidas. Então tem um professor, Valdir Carvalho Luz, acho que ele já morreu, senão ele está bem velhinho, que ele fala que procurai são palavras de repreensão para a igreja de Corinto. Porque a gente precisa lembrar que em Corinto o pau quebrava, gente. Eles tinham um monte de dons, mas tinham um caráter, zoado, zero. O pessoal estava vivendo igual descrente. E Paulo não tinha medo de falar. E ele reconhece, vocês têm os dons. Vocês têm as capacidades dadas por Deus para fazer. Mas o caráter, quem vocês são, a identidade de vocês está toda bagunçada. Não é parar de fazer, mas é corrigir quem você é. Para que aquilo que você faça tenha de fato a marca e a qualidade de uma vida transformada por Deus. Então eu gostei muito dessa explicação, porque se o dom não é para mim, se eu não tenho que buscar aquilo que é focado em mim, como é que eu lido com isso? Ora, eu preciso entender o que o texto de fato quer dizer, né? E aí tem os dilemas das traduções. Uma possível explicação desse texto que ele coloca é: vocês se esforçam por possuir aqueles que vocês acham ser os melhores. Portanto, vou lhes mostrar um caminho sobremodo excelente. Um caminho muito melhor. Que é o quê? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é texto de casamento? É texto para casamento? É sobre isso que Paulo está falando? Ele está falando sobre o quê? Igreja. Pode ser usado como exemplo em casamento? Pode, tanto que é. Usado certo, errado, mais, menos. Se até o Renato Russo fez uma música e ficou legal com esse trecho, é claro que algum pastor ou outro vai fazer uma cambalhota aqui e ali e vai ficar legal no casamento. Mas isso daqui é igreja, ó. Capítulo 12, dons. Aquilo que Deus nos deu pra gente fazer. Do versículo 1 até o versículo 11. Do 1 Coríntios 12. Versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Ele vai falar da unidade da igreja. Capítulo 13, casamento. Não faz sentido, a gente precisa entender o rumo do negócio. Capítulo 13, ele está falando o jeito que se deve viver como igreja. Aos casais de namorado, noivo e tal, né? Fica mandando o textinho de 1 Coríntios 13, escreve tal, em lugar, não. O amor é benigno, é paciente, tudo sofre. A gente espera para casar e tal, não sei o que. Não, pode até usar, mas saiba que você está usando errado, pelo menos. Primeiro você tem que saber o que você está fazendo de errado. Isso é um exemplo? É, como a gente tem que viver como igreja. Aí ele vai e volta para o 14. Ele vai explicar sobre dons. Entende o contexto? O contexto disso aqui é a igreja. O seu dom não é para você. O foco não é para você. Mas aí vamos lá, o resultado do uso dos dons. Quem não leu pode ler. O contexto para o exercício dos dons é a comunidade, igreja local. Se cada um quis exercer seu dom para o benefício dos outros, não sobrará foco e tempo para se comprar, reclamar e comparar. Então vamos lá, né? Nós somos esses bichinhos aqui. Vou colocar o corpo para não parecer que é espermatozoide, esses bichos. Vamos lá. Nós somos esses bichinhos aqui, certo? Beleza? Se eu foco em mim, eu vou me incomodar que não está todo mundo me servindo. Certo? Porque todo mundo existe para me servir. E tem gente nessa igreja que age assim. E pode ser que você age e pense assim. Então Deus está te confrontando e está me confrontando com isso. Agora, se eu... Vou mudar a cor para ficar mais legal. Se eu entendo que eu sirvo para servir os outros, eu não vou ter tempo e nem interesse em focar
em todo mundo que me serve ou não me serve. Porque eu vou estar trabalhando servindo os outros. E quando eu sirvo as pessoas, naturalmente o que vai acontecer? As pessoas vão me servir do jeito que Deus quer, não do jeito na hora e no minuto que eu quero. Entendeu? Se todo mundo focar em servir o outro, a gente não vai focar tanto em brigar, em exigir que as coisas sejam do nosso jeito. Tem trabalho para todo mundo servir? Tem. Inclusive, se você não está trabalhando, tem trabalho. Quiser conversar comigo, quiser conversar com alguém da equipe pastoral, trabalho para você a gente tem de sobra. Talvez não tenha o que você quer, né? Aí a gente vai ter que pensar. Exatamente. A gente sofre porque está fazendo falta de pessoas para trabalharem. Então a gente precisa entender que o contexto é o outro. E qual é o contexto do outro? O outro. O contexto nunca é só eu olhando para o outro e o outro só olhando para si. Isso vai matar o quê? A unidade da igreja. Por isso que Paulo conecta dons, igreja, amor, dons de novo, em 1 Coríntios de 12 a 14. Não tem contexto para os dons funcionarem bem se a gente não se ama como igreja. Isso desanima, isso desmotiva. Não é que todo mundo tem que bater palma para você. Quando eu terminar a aula agora, vocês batem palma para mim e aí eu continuo animado para servir. Não, mas é importante o reconhecimento. Falar, cara, aquilo me serviu. Falar, Domingos, a sua mensagem me abençoou. Oscar, me abençoou a mensagem ou o aconselhamento. Ou à toa, cara, obrigado pela carona. Eu olho para você como um jovem comprometido, ou sei lá, você é obediente como filho, sei lá, mas é criar uma cultura de reconhecimento e honra, dar honra aos outros. A gente trata o que tem que tratar, aponta o erro, mas a gente dá honra aos outros também. A gente prefere ver os outros em honra por aquilo que de fato está acontecendo, as pessoas são, do que só apontar o erro. E aí o que acontece? A gente vai viver em unidade, vai viver como família. Então, prejuízos resultantes de não compreender seus dons. 1. Comparações entre irmãos. Se eu colocar como parâmetro qualquer outro irmão, naturalmente ou eu ficarei desanimado, porque o outro vai ser muito melhor que eu, falar melhor que eu, tudo melhor que eu, ou eu vou ficar arrogante, porque eu sou melhor que o outro, fala a verdade. Pode até ser legal quando o Everton dá aula. Mas quando eu dou aula, eu escrevo na lousa. E o nosso coração é desse jeito. A gente olha para o outro, por causa do nosso pecado, a gente se compara. Fala, não, que legal que o Everton não escreve na lousa, porque ele faz muito bem PowerPoints. E glória a Deus por isso, porque ele não tem que ser igual eu. E que bom que tem um outro dando aula para que eu possa sentar e aprender. E que bom que tem alguém diferente para que eu possa aprender com aquela pessoa a ser melhor. E a gente vai se lapidando. E não é simplesmente comparação. Segundo problema resultante de não compreender os seus dons, ou sobre dons, falta de reconhecimento mútuo. Quando não conhecemos nossos dons, nem o dos outros, e não temos noção de nada, a gente vai ter alguma opinião errada. Esse é o ponto. Todo mundo tem opinião aqui. E eu não quero saber a sua opinião. E nem a minha opinião é importante. Porque a gente precisa ser pautado pela palavra de Deus. Depois que a gente é pautado pela palavra de Deus, a gente pode dar a nossa opinião. O que acontece via de regra é o contrário. Eu nunca estudei, nunca fui atrás, nunca fiz nada. Mas eu já acho que eu tenho o direito de dar opinião. E eu quero que a minha opinião seja seguida. E aí o que isso faz? Isso mata pessoas, isso desanima os outros. Então a gente vai tentar uniformizar todo mundo tem que ser igual a mim, ou ao fulano, ou a alguém que... Um exemplo, a gente está em sucessão pastoral. Todos os próximos pastores da equipe têm que ser iguais ao Domingos. Se Deus quisesse gente igual ao Domingos, ele teria feito irmãos gêmeos do Domingos, né? Primeiro que ele já não fez. Segundo, se Deus quiser gente igual ao Domingos, ele mantém o Domingos aqui, não leva ele. E Deus que cuida do corpo. Então a gente precisa se preparar para a situação de sucessão, para a música, para o CCB, para o grupo pequeno, que Deus cuida do corpo do jeito que Ele quer. E Ele tira às vezes quem é como é fácil para mim
e coloca alguém que é difícil para eu lidar, que eu preciso me esforçar. E o dono do corpo é ele. Eu não tenho a opção de descartar e jogar fora. Então a nossa experiência não é parâmetro. Muitos se cobram demais e ficam frustrados. Outros se sentem autossuficientes. Não, faço isso de olho fechado. Não, vamos orar. Não. Orar para isso? Faço toda semana. Não precisa nem orar. Não preciso nem de Deus para fazer isso. Espera aí. Ou, eu vivo frustrado, não vou dar conta, não vou saber fazer. Você faz isso há 30 anos, tá indo bem. Não, meu Deus. Não é para viver nesse desequilíbrio. Agora, boas coisas, o resultado, né? Os benefícios de compreender os dons. Quem se conhece e atua onde Deus quer, será feliz. Vamos lá? Quem se conhece e atua onde Deus quer, será feliz. É para a sua alegria, para a nossa alegria isso. Servir não é só um fardo, meu Deus, que difícil. Não. Você vai se sentir realizado. Deus me chamou para fazer, eu fiz, eu me sinto realizado, eu fico feliz e fico grato a Deus. Segundo, as cobranças que são sentidas se tornarão encorajamentos e incentivos. Olha, Mário, você tem potencial para ser melhor. Lê esse livro, faz isso e tal. Você errou naquele ponto ali, você escreveu problema. É problema. E eu não vou tratar isso como um ataque pessoal, porque eu entendo que eu preciso servir melhor a igreja de Deus. Por isso que não é um bando de dodói, não deveria ser. A gente está servindo o povo de Deus, e o povo de Deus vai afiando a gente, vai nos ajudando a amadurecer. E muitas causas de divisões na igreja seriam eliminadas, né? Ciúme, indiferença ou apatia, inveja, brilhantismo, né? Eu só apareço no dia de apresentação especial, quero brilhar. Eu só quero ser o Jesus na peça, né? Se Jesus é o principal. Não é para ser assim. Eu só quero falar quando eu vou brilhar. Não. E ler o último texto bíblico. Acompanhe aí. Os que foram enviados, isso daqui é o contexto de Atos 15, né? Atos 15, a igreja começou a receber informações que Deus estava salvando gentios. A igreja de judeus, Jesus é judeu, vem pra gente, somos nós, time fechado, a gente não quer que ninguém entre, tá beleza. Deus está salvando gente que não é judeu. E agora? O que a gente vai falar para eles? Eles vão ter que ser igual a gente? Não. O que acontece? Atos 15, 30, 35. A igreja se decide, toma decisões, escreve essas decisões e manda para as igrejas dos gentios. E diz assim: os que foram enviados partiram para Antioquia, um lugar gentio, tendo reunido a comunidade, contexto comunitário, entregaram a carta, que foi a decisão da liderança da igreja lá de Jerusalém. Quando a leram, ficaram... Vamos lá, gente, está escrito. Ficaram muito alegres pelo consolo recebido. É cuidado ensinar e tratar. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. A importância de exercer os dons. Tendo se demorado ali por algum tempo, foi necessário algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz os que os enviaram. Ou seja, eles queriam ser pastoreados, eles drenaram as pessoas estavam servindo e eles ficaram felizes com o que os irmãos estavam servindo eles com os dons. Eles queriam aprender. Mas Silas achou que era bom ficar ali. Paulo e Barnabé demoraram-se ali em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra de Deus. Contexto comunitário, serviço prático à igreja, dedicação à vida de pessoas, e o resultado é alegria. O resultado é que quando eu faço do jeito de Deus aquilo que Ele quer especificamente de mim, eu vou ficar feliz e Deus vai ser bem servido. E aí é sucesso, gente. Eu fico feliz, Deus é bem servido, vamos embora. Beleza? Deus abençoe e que domingo que vem a gente volte aqui e aprenda mais com o João Messias.